Olá pessoal, eu sou o professor Lorival. Estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem e tirem as dúvidas de vocês. Hoje vamos tratar dos tempos e dos modos verbais. Conforme vocês podem observar, nós temos aqui um quadro, onde nós apresentamos os tempos e os modos verbais, Antes, porém, de falar sobre isso, é importante que a gente entenda o que seja o verbo. Diversas vezes eu já falei sobre o verbo, como sendo a palavra mais importante, a palavra que mais tem formas, a palavra que mais tem flexões. O verbo é a única palavra que possui flexão de tempo, flexão de modo, flexão de número, flexão de pessoa, flexão de voz, enfim, é uma palavra que apresenta uma multiplicidade de formas, o que dá a ela uma importância muito grande nos estudos das classes gramaticais. Sem o verbo, é impossível a gente utilizar bem tanto a linguagem falada quanto a linguagem escrita. O verbo é aquela palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, ela exprime um acontecimento representado no tempo, ou seja, existe uma relação muito grande entre o verbo, o que se passa com o verbo, e o tempo, que o verbo representa. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, o tempo verbal. O que seria o tempo verbal? O tempo verbal é a variação que indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. É o momento exato onde se dá o fato. Isso é o tempo. Esse tempo, no caso específico representado pelo verbo, são três, como a gente já conhece, o passado, o presente e o futuro. Esses são os tempos representados pelos verbos, ou seja, os verbos estão intimamente relacionados com o tempo em si. E os modos verbais, são as diferentes formas que toma o verbo para indicar a atitude da pessoa, Que atitude é essa? A atitude de certeza, a atitude de dúvida, a atitude de suposição e a atitude de mando. Essa atitude da pessoa que fala, ela está relacionada ao fato que a pessoa enuncia quando usa o verbo. Então, o modo e o tempo são extremamente importantes para a gente compreender como que nós vamos poder usar o verbo. Essa questão da nossa atitude, da atitude da pessoa em relação às coisas e que é dada pelo modo, isso é muito significativo na hora de usar o verbo. Por essa razão é que a gente precisa estudar bastante os tempos e os modos verbais. Bom, mas para iniciar a nossa conversa aqui sobre os tempos e os modos verbais, por esse quadro que nós temos aqui, nós vamos classificar os verbos segundo a conjugação deles. O verbo, ele possui 3 conjugações, que são definidas pela desinência, pela terminação de cada verbo. Por exemplo, os verbos que terminam em AR são da primeira conjugação. Os verbos que terminam em ER são da segunda conjugação. E os verbos que terminam em IR
são da terceira conjugação. É assim que a gente classifica os verbos em relação à sua conjugação. E cada verbo tem seu paradigma de conjugação. O que é paradigma? Paradigma é o modelo de conjugação. Na verdade, a maioria dos verbos é regular, né? O número maior de verbos que existe na língua portuguesa é verbo regular, é verbo simples, fácil de você fazer a conjugação. É só seguir o paradigma de conjugação de cada uma dessas conjugações. Aqui nós temos exemplo dos verbos para você entender melhor. Por exemplo, o verbo amar, a gente diz que ele pertence à primeira conjugação. O verbo comer pertence à segunda conjugação e o verbo partir que pertence à terceira conjugação. Os modos verbais, que são aqueles que estão relacionados às atitudes das pessoas, eles são classificados em modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Reflitam bem, cada modo desse está relacionado com a nossa atitude, a atitude da pessoa em relação ao fato, em relação às coisas que acontecem no tempo. Então, por exemplo, o que expressa o modo indicativo? O modo indicativo expressa a atitude de certeza. Ele expressa uma realidade, algo dado como certo. Ou seja, o que ele expressa, na verdade, é a atitude da certeza, um fato certo. O subjuntivo, o modo subjuntivo, ele já vai expressar uma coisa diferente, ele já vai expressar uma atitude de incerteza, uma atitude de dúvida, de suposição, né? Então é o modo da suposição, é o modo da dúvida, é o modo da incerteza, é o modo do se, né? Que a gente pode usar o condicional, né? Então esse é o modo subjuntivo, é a atitude da incerteza. E o modo imperativo é aquele que expressa a atitude de mando, né? É quando ele é usado para expressar uma ordem, dar um conselho, fazer um pedido, né? Etc. Então, é para isso que a gente usa o modo imperativo. Ele tem essa postura, essa relação com o fato, né? Que é a relação de, como já dissemos, de ordenar, de aconselhar, de pedir, né? E até mesmo de mandar. Portanto, os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, têm uma relação com a atitude que nós temos diante das coisas. Os tempos verbais também são 3, né? Os tempos verbais que coincidem com os tempos da vida, né? Os tempos verbais estão relacionados com a vida. Por isso que o verbo tem essa relação importante, porque ele está ligado à ação do ser humano, aos momentos, né? Porque passa o ser humano. Então, esses tempos verbais é o passado, que no verbo a gente chama de pretérito, mas é a mesma coisa, né? Tanto faz você dizer pretérito quanto passado, é a mesma coisa. Mas na hora do uso do tempo verbal, a gente prefere utilizar pretérito. Então existe o pretérito, existe o presente e existe o futuro. Esses tempos, eles também podem ser observados quando se usa determinados advérbios temporais, né? Advérbios que indicam tempo. Por exemplo, ontem é um advérbio de tempo que vai indicar o tempo passado. Hoje é outro advérbio, né, que vai indicar o tempo presente. E amanhã é o tempo futuro. Vejam que o verbo vai estar sempre ligado a um adjunto adverbial para a gente poder entender o tempo. Vamos pegar aqui o verbo ir e vamos utilizar no pretérito, no presente e no futuro, o verbo ir. Então vamos usar
a frase "e a Teresina". Então, como que eu diria usando ontem? Ontem eu fui. Ontem eu fui a Teresina. Como que eu vou usar o presente? Hoje. Hoje eu vou a Teresina. E como que eu vou usar o futuro? Amanhã eu irei a Teresina. Tem gente que usa diferente, né? Tem gente que usa assim, amanhã eu vou a Teresina. Ou seja, usa um tempo presente para indicar futuro. É meio assim complicado, né? A gente está usando um tempo que indica presente e usar ele como se ele fosse futuro, né? Então o correto é dizer amanhã eu irei a Teresina. Em relação ao modo, aos modos verbais, nós vamos apresentar aqui nesse vídeo apenas o modo indicativo, os tempos do modo indicativo. Depois a gente vai fazer um outro trabalho, um outro vídeo com os tempos do modo subjuntivo e do modo imperativo. Hoje, porém, trataremos apenas do modo dos tempos relacionados ao modo indicativo. Como nós já falamos, os tempos são três, né? O pretérito, o presente e o futuro, né? Que a gente já viu como é, né? O pretérito refere-se a eventos que ocorreram no passado. E o presente refere-se a eventos que ocorreram no momento da enunciação, ou seja, no momento em que o fato acontece. E o futuro refere-se a eventos que acontecerão após o momento da enunciação do fato. Bom, em relação ao pretérito, a gente já fez um vídeo falando sobre isso, né? Que o pretérito do indicativo é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito indica que os fatos já aconteceram, né? Que são fatos que já aconteceram, que foram concluídos. O pretérito imperfeito indica fatos que ocorreram durante um período no passado, isto é, que tiveram certa duração no passado. É como se o pretérito imperfeito é como se a ideia é de um passado que continua, um passado que continua. Vamos pegar aqui exemplo. Vamos pegar amar. Pretérito perfeito. Amei. É um fato que já aconteceu. Pretérito imperfeito. Amava. Amava. Então é uma coisa assim que parece que dura, né? Tem uma duração, né? Que continua acontecendo no passado. E o pretérito mais que perfeito, ele vai indicar um momento que ocorreu antes de outro momento no passado. Normalmente, esse pretérito mais que perfeito está relacionado a um fato que já passou. Normalmente é um pretérito perfeito. Primeiro usa-se um pretérito perfeito para depois usar o pretérito mais que perfeito. No caso aqui, amara, amei, amava, amei é pretérito perfeito, amava, pretérito imperfeito e amara, pretérito mais que perfeito. Esse assunto aqui a gente já fez um vídeo sobre ele intitulado Pretérito do Indicativo. Quem puder pode dar uma assistida nesse vídeo. Está lá no nosso canal no YouTube. Com relação ao futuro, a gente tem dois futuros, né? Tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, do presente, ele indica um evento que vai ainda acontecer. E o futuro do pretérito, ele vai indicar um evento que pode acontecer ou pode já ter, poderia ter acontecido.
um fato que pode acontecer ou que poderia ter acontecido depois de algo no passado. Por isso, o futuro do presente, e pegando ainda o verbo amar, a gente diria amarei. E o futuro do pretérito, a gente diria amaria. Então, amarei, amaria. Né? Comerei, comeria. Partirei, partiria. Então, sempre tem essa terminação na primeira pessoa do singular. Ei e ia. Partirei, partiria. Então, esses são os tempos do modo indicativo. Então, nós temos o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, tem o presente do indicativo, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, esses aqui são os tempos relacionados ao modo indicativo. Espero que vocês tenham entendido esse resumo que eu fiz sobre os tempos e os modos, principalmente do modo indicativo, e posteriormente a gente fará outros vídeos com outros modos e os tempos respectivos de cada modo. Até o próximo vídeo.